para além de você, camarada, eu quero ouvir aqui o nosso querido professor Tiago Esteves, que fez aniversário ontem, inclusive. Boa noite, professor Tiago. Já até dedurei que você fez aniversário. Feliz ano novo, feliz aniversário. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Noite Brasil, Cultura Brasileira. Obrigada por atender nosso convite e estar aqui conosco mais uma vez. Boa noite, Thalita. Boa noite, Eribaldo. Boa noite a todas e todos que estão aí nos acompanhando já nesse segundo dia, né, do Farol Brasil. Ontem estava aqui acompanhando vocês no Noite Brasil, a estreia do Eri, né, assumindo esse desafio, né, de ser agora o novo âncora aqui do Noite Brasil, né? Tenho certeza que vai ser brilhante como sempre. Bom, Thalita e Eri, só botar um pouquinho de pimenta nessa fala de vocês, né? Eu acho que não é só a diplomacia, não é só o Itamaraty, que acho que se enquadraria nesse Pinóquio que o Eribaldo trouxe para a gente, não. Penso que as Forças Armadas é a mesma coisa. Assim, parece que é uma casta que vive fora enfim, parece que é uma casta que não sabe o que está acontecendo de verdade, que não analisa, que não faz aquela contextualização da conjuntura, né? Eu até recentemente estava comentando, me perguntaram se eu não achava que o Brasil deveria ter uma bomba atômica, porque se o Brasil tivesse a bomba, a gente, né, como se o fato de ter a bomba, a gente estivesse livre da ingerência dos Estados Unidos e, enfim, de outras potências. Eu peguei e falei, fui muito sincero, falei, vai dar bomba para quem? Para o Pazuello? Para o general Heleno? Para esse que o Eribaldo falou que a punição dele agora vai ser trabalhar no comando militar do Planalto, revisando revisando as decisões, né, produzidas, os textos produzidos pelo Comando Militar do Planalto. Então vai ser para esses militares que a gente vai entregar a bomba atômica. Você imagina essa gente, né, sem um tipo de armamento como esse, né, já planejou um golpe de Estado. Vocês imaginem se esses caras têm a bomba atômica, eles tacam a bomba na própria população brasileira, né? Assim, aí que a gente não tira mais, eles nunca mais do poder, né? Então, assim, é bastante triste, tragicômico esse momento, né, que a gente vive, que a gente vem estando no nosso país, né? A gente enxerga o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo em Cuba, e a gente vê as nossas elites, a gente vê a própria esquerda dita progressista fazendo e falando o que falam, né, completamente, enfim, parece que não fazem, coisa que nós comunistas sempre aprendemos a fazer isso, né, assim, análise de conjuntura, e as pessoas parece que não aprenderam a fazer análise de conjuntura. E, Thalita, agradeço as felicitações pelo meu aniversário ontem, né, até justificando por que eu não participei ontem, você tinha me convidado, e aí eu pedi essa folga. Isso aí, muito bem. Bom, vamos falar de uma outra coisa também aqui. O professor Tiago Esteves, ele sempre que pode, além das análises de conjuntura, né? O professor Tiago Esteves é um cientista político também, então, claro que tem total propriedade para fazer as análises de conjuntura, mas vamos tratar de educação pública, educação brasileira. Então, uma das questões que a gente queria muito te ouvir, o Tiago, é sobre o Fundeb. Então, o que se tem de informação aqui? Eu vou ler só um trechinho da notícia que está lá no agência.gov, né? Então, uma notícia institucional sobre o Fundeb, que vai ultrapassar 370 bilhões em 2026. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, vai movimentar os 370 bilhões no exercício de 2026. A receita estimada ela é composta por 301 bilhões
provenientes das contribuições dos estados e do Distrito Federal, e 69,2 bilhões das receitas dos municípios, né, e de complementação da União. Queria que você pudesse falar um pouco sobre o Fundeb, professor Tiago, numa questão, assim, né, numa primeira olhada, leitura de uma notícia como essa, sem nenhuma contextualização, enfim, parece ser um grande fundo, e, né, em termos de valores, mas queria que você pudesse falar para nós como é algo, inclusive, que a gente vem discutindo aqui, a gente discutiu ao longo do ano de 2025, os direcionamentos dessas verbas, né, dessa verba para a valorização dos profissionais da educação, que é o que está previsto no Fundeb. Bom, beleza, Thalita. Então vamos explicar um pouquinho, né, o que é o Fundeb, né? Ou seja, o que é esse fundo, né? Para quem não conhece, o Fundeb, na verdade, não é uma novidade, né? Ele foi criado em 1998 como Fundef, era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Então, esse Fundef, ele vigorou, né, entre 1998 e 2006. Em 2006, houve uma alteração na nomenclatura, né, e aí foi substituído o Fundef pelo Fundef, e que passou a abranger, né, toda a educação básica, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né? Antes, isso era só para o ensino fundamental. E aí, uma outra novidade que veio com ele foi uma complementação de recursos da União. Então, a União passou a gradativamente aumentar a parcela, aumentar a porcentagem de recursos destinados para o Fundeb, porque, na verdade, a criação do Fundeb, ela reconhece, né, as gigantescas desigualdades regionais existentes no nosso Brasil, né? A gente sabe que nem todos os estados, nem todos os municípios têm a mesma capacidade de investimento. E ainda que a gente determine, né, os 20% da arrecadação de um estado, de um município, tem que ser destinado para a educação, a gente sabe que, dependendo da arrecadação desse município, esse valor vai ser alterado, maior ou menor, e aí é por isso que você precisa, né, desse fundo, para que todos os estados e todos os municípios tenham ali um valor mínimo, né, igual para todos os estados, para todos os municípios, que chegue perto de um valor que possa minimamente garantir a estruturação da educação básica. Tá? Então, assim, isso é o Fundeb. O Fundeb ele era um fundo transitório, ou seja, ele não era obrigatório, isso até 2020. 2020 ele entra na Constituição e passa, ou seja, e aí independente de governo, o Fundeb ele passa a existir. Ele não vai, se entrar um governo de direita, ele não pode acabar com o Fundeb, a não ser que o Parlamento, que o Congresso Nacional decida, né, vote lá uma proposta de emenda à Constituição e resolva acabar com o Fundeb, que inclusive, tá, alguns parlamentares sonham com isso, falam sobre isso, né, dizem de viva voz que não deveria ser obrigatório, que deveria ter mudanças nesse patamar de investimentos. Afinal de contas, a gente está falando de investimentos para a educação pública, né? E, Thalita, você trouxe muito bem, né? A gente tem observado um crescimento vertiginoso, um crescimento bastante substancial no valor, né, que o Fundeb distribui, né, entre os municípios e entre os estados. Então, para 2026, como você falou, o Fundeb ele é um fundo de 370,3 bilhões de reais, bilhões, né? Em 2025 eram 341 bilhões de reais. Então, a gente teve um aumento de 8,54% no Fundeb.
Mas, e aí essa discussão que eu acho que a gente vai ter um pouquinho hoje, eu queria dizer para vocês que esse dinheiro ele é insuficiente, tá? Ele ainda não é suficiente para que a gente possa garantir uma educação de qualidade para todos e todas os estudantes brasileiros, as estudantes brasileiras que estão na educação básica nos diferentes municípios, nos diferentes estados. E aí eu trago uma discussão aqui que eu acho que vale muito a pena para a gente poder ver como é que a educação brasileira é tratada, né? Seja pelo governo federal, seja pelo Congresso Nacional, né? Que é quem pode, em última instância, determinar esses valores, né? E aí, qual é a título de comparação, Thalita e Eri? Eu vou trazer o seguinte para vocês. Acho que o valor dos benefícios fiscais e das isenções tributárias, né, que as elites econômicas do país elas obtêm, né, anualmente. Então, para que vocês tenham ideia, né, a Unafisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ela calculou que em 2026, somente de isenções fiscais e tributárias, os mais ricos, nessa parcela mais rica da população, ela vai ter 903 bilhões de reais, ou seja, um aumento de 11,32% em relação a 2025. Então, assim, em valores, né, de isenções fiscais, são 903 bilhões, o investimento na educação vai ser de 370 bilhões, ou seja, se a gente fizer um cálculo simples, né, como alguns falam, essa conta de padaria, a gente tem aí quase 3 vezes mais de valores de isenção fiscal. A gente pode trazer um outro dado comparativo, que é em relação ao Plano Safra. A gente falou, inclusive, muito do Plano Safra o ano passado, né? O Plano Safra, ele vai ser, agora em 2026, de 516 bilhões, né? Teve um aumento aí de 2%, de 8 bilhões de reais. Se a gente soma o Plano Safra com essas isenções fiscais que essas empresas, enfim, têm, a gente está falando de 1,419 bilhões de reais. Ou seja, se a gente pensa que o Fundeb é de 370 milhões, vocês vão ver que a gente está falando aí de uma ordem de 5, quase 6 vezes mais dinheiro, né, em isenções fiscais para essa parcela mais rica da população, porque quando a gente está falando de Plano Safra, é bom que as pessoas saibam, né, que esse dinheiro ele vai para o agronegócio, né? Não é dinheiro para a agricultura familiar, não é dinheiro para o pequeno proprietário rural, é dinheiro para a agricultura empresarial, é dinheiro na veia do agronegócio. Então, Thalita, a gente tem essa questão. E aí, esses valores, ainda que a gente pense, né, somente nesses 370 bilhões de reais, a gente começa a entender, né, por que a gente tem tantas fundações, tantos institutos, tantas empresas privadas, né, o próprio Sistema S, de olho na educação brasileira e, sobretudo, né, a gente já falou isso aqui também, nos últimos anos a gente tem observado que essas fundações, esses institutos, esse Sistema S, eles estão se concentrando sobretudo nos municípios e nos estados. Eles estão indo, óbvio, tem a questão do Ministério da Educação, tem a ocupação de diversas diretorias do Ministério da Educação, mas a gente também tem observado que essas fundações elas estão ocupando, elas estão colonizando muitas secretarias municipais e secretarias estaduais de educação. De olho em quê? De olho nesse dinheiro do Fundeb. A gente tem feito alguns estudos, algumas análises, no qual a gente tem percebido, e aí por isso que eu chamo a atenção dessa grana do Fundeb,
porque é o dinheiro que ele deveria ser utilizado para o pagamento do pessoal docente, dos profissionais da educação básica, né? Ou seja, das pessoas da secretaria, dos porteiros, inspetores, cozinheiras, né? Deveria ser garantido com o dinheiro do Fundeb a remuneração, uma remuneração decente, o pagamento do piso nacional docente, que não é pago, né? Ou seja, 1/3 das prefeituras do país não pagam o piso nacional docente. Isso é importante que se diga, né? Ou seja, 3 em cada 10 não pagam esse piso. Então, esse valor que deveria ser destinado para esse pagamento do pessoal docente, o valor que deveria ser destinado para a construção de novos prédios, para a construção de creches, para a manutenção da infraestrutura existente. A gente já falou aqui várias escolas que não têm água, que não têm luz, que não têm saneamento básico, que não têm quadras esportivas, que não têm laboratórios, que não têm internet, que não têm material didático. Esse dinheiro, então, ao invés de estar indo para o chão da sala de aula, ao invés de estar beneficiando os estudantes e os profissionais da educação, a gente tem observado que esse dinheiro está indo para consultorias educacionais, isso mesmo, ou seja, as prefeituras têm contratado empresas, e aí, Thalita e Eribaldo, é uma arquitetura, tá, que não é uma arquitetura muito simples que tem sido montada, né? A gente muitas das vezes fala das fundações educacionais, dos institutos educacionais, só que a gente tem, às vezes, uma dificuldade em conseguir mapear. Por quê? Porque, por exemplo, um Instituto Unibanco, um Instituto Bradesco, um Todos pela Educação, ele aparece, né, como que oferta consultorias, estudos, disponibiliza dados gratuitamente para essas prefeituras, para esses governos estaduais. De fato, muitas vezes eles não cobram por essas atividades, só que quando nós começamos a fazer análise, nós percebemos o seguinte, que muitas empresas de consultoria educacional que chegam nas prefeituras e que chegam nos governos estaduais para oferecer os serviços que são indicados por essas fundações e que muitas das vezes já tem pessoas que trabalham para essas fundações como proprietários, coordenadores, enfim, em determinados postos dentro dessas consultorias, são as mesmas. Ou seja, e aí a gente percebe por onde esse dinheiro começa a ser escoado, né? Então, assim, as plataformas educacionais, estou com uma aluna agora estudando plataformas, e a gente está vendo que tem uma plataforma, por exemplo, que oferece serviços para o Rio de Janeiro, para a Secretaria Estadual de Educação do Rio e de Minas Gerais, cujo contrato com esses dois municípios gera em torno de 600 milhões de reais, municípios não, com esses estados, 600 milhões de reais, contrato de 2 anos, tá? Um contrato de 2 anos para oferecer, detalhe, material de capacitação para os estudantes fazerem as provas do Enem e fazerem as provas do SAEB, ou seja, um material de reforço para o que vem sendo dado. Então, assim, é esse dinheiro que está sustentando, na verdade, essas assessorias educacionais, essas plataformas educacionais. A gente viu, né, o ano passado todo diversas denúncias, né, de compras de materiais didáticos, por exemplo, kits robóticas superfaturados, é dinheiro do Fundeb. Além disso, o Fundeb ele é calculado, acho que eu não cheguei a comentar isso, com base, são 2 critérios que estão ali no cálculo do Fundeb. O número de estudantes matriculados na rede de ensino e a aprovação desses estudantes, né? Ou seja, ali se esses estudantes eles estão na idade certa, né? Então, são os 2 cálculos que são levados em consideração. Thalita e Eri, tem municípios no Brasil, isso quem está dizendo não sou eu, é a Polícia Federal que atuou,
que tem mais estudantes do que habitantes. Isso por quê? Porque não existe nenhum tipo de fiscalização. A Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, repassa para o INEP o número de estudantes que a rede tem. Então, se eles quiserem fraudar, é muito fácil a fraude. Simplesmente pegam e dizem que tem um número X de estudantes, quando, na verdade, tem um número Y. Né? Então, assim, é por isso que esse dinheiro, de fato, que esses recursos, de fato, ainda que possa parecer muito, né, ainda que possam parecer um recurso, enfim, elevado, ou seja, está falando de 370 bilhões, mas é bom que a gente esteja em mente que uma parte significativa desses recursos não chegam no chão da sala de aula, né? Ou seja, as direções das escolas, os professores, as professoras, de fato, não veem, ou seja, não tem impacto sobre o ensino, sobre a educação que está tendo ali, ao fim e ao cabo, na escola municipal, na escola estadual, que é quem tem, né, a maior responsabilidade sobre o sistema educacional. A gente deve estar falando aí, se a gente pegar a educação básica como um todo, em algo em torno de 84%, 85% dos estudantes matriculados. Feliz aniversário, Tiago. Tive o prazer aí de encontrar. A gente foi para um sambinha aqui na Várzea, tomamos uma, foi muito legal esse encontro. Queria te perguntar, porque muito dos argumentos sobre quando se faz alguma crítica à educação em relação ao orçamento, políticas públicas, etc., é alegado tanto por membros do governo quanto pelos petistas, né, de que há um aumento dos investimentos na educação se comparado aos anos anteriores. De outro lado, as pessoas colocam, né, que esse aumento é condicionado por um elemento legal que, inclusive, o próprio governo já tentou tirar, que é o piso constitucional da saúde e da educação, e a necessidade do governo sempre aumentar os investimentos de acordo com a inflação e de acordo com esse piso, né? Que vai se chocar com o arcabouço fiscal uma hora ou outra, né? Isso apareceu, inclusive eu estava vendo recentemente, até abri aqui para poder colocar direitinho, que é a questão do valor aluno, né? Valor por aluno, né? Que está condicionado dentro do processo o VAT, né, que é o valor aluno ano total, né, que é um cálculo importante do governo. Esse valor, ele recentemente foi... Essa condicionante, ela foi alterada recentemente, né? Ela foi alterada e foi colocado um elemento de desempenho escolar aliado ao processo do quanto vai ser investido por aluno em cada região. Isso, no fundo, melhora a distribuição do orçamento para cada aluno, para cada região, ou vai terminar aumentando ainda mais as desigualdades, porque para um aluno desempenhar bem, você tem que ter uma estrutura prévia e vai terminar reforçando as desigualdades. E como a gente coloca isso dentro do que vem sendo feito nas políticas educacionais do atual governo? Boa pergunta, Eri, boa questão, excelente questão. Inclusive, ela está aparecendo agora, né? A gente vai ter outras oportunidades de tratar sobre essa questão, que é do Plano Nacional de Educação, né? O PNE, que também tem esse mesmo problema, porque o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que agora chegou no Senado Federal, né, tem esse princípio, né, baseado aí nas políticas de avaliação educacional. E que, inclusive, Eribaldo, eu vou até desenvolver isso melhor, foi muito bom você ter trago o VAT para a gente falar, para a gente tratar sobre ele, porque também é um outro duto de dinheiro público, tá? Um outro ralo por onde está escoando o dinheiro do Fundeb por meio de consultorias, assessorias e tudo mais. A tendência, tá, Eribaldo, isso diversos estudiosos tratam sobre isso,
é que com o apego a essas políticas, né, de avaliação educacional, e aí você destinar verba pública de acordo com a nota que uma rede de ensino, seja ela municipal, seja ela estadual, tenha, isso vai gerar duas coisas. A primeira coisa, algo que a gente já vem observando, a gente já vem tratando, que é a questão das fraudes, né? Ou seja, fraude mesmo, ou seja, os governos estaduais e municipais buscando mecanismos alternativos, formas de aumentar artificialmente essas notas, né? Então, assim, por quê? Porque se você aumenta a nota, você está ganhando mais recursos do governo federal. Então, assim, as pessoas elas não têm a mínima vergonha em fazer isso. Inclusive, tem muitas assessorias educacionais, muitas consultorias educacionais que ensinam as secretarias municipais e estaduais de educação a fazer essas... Eu chamo de fraude, né? Mas, enfim, a gente pode usar outros nomes, outras nomenclaturas sobre elas. E o segundo ponto, Eribaldo, é que a gente está falando, muitas das vezes, né, de redes de ensino que dentro dessas próprias redes são completamente desiguais, né? Ou seja, não dá para a gente comparar uma escola pública estadual ou municipal que é localizada num bairro de classe média alta de uma cidade, com uma escola pública da mesma rede localizada numa periferia, né? A gente sabe que as diferenças são gritantes. Muitas das vezes a gente tem diferenças de infraestrutura, ou seja, em uma a gente tem laboratórios, tem água, tem luz, tem internet. Na outra a gente simplesmente não tem, né? Professores, em uma a gente tem professores, na outra escola os professores já não querem ir, os professores não querem ficarem matriculados naquelas escolas, até por conta de uma série de dificuldades que se tem ao trabalhar numa escola de periferia, né? De uma escola de uma favela, de uma escola de um bairro pobre. Então, o que você está fazendo? Ao usar como métrica uma avaliação educacional para você distribuir recurso público, você está, em tese, entregando mais recursos, não para aquela escola, como é o discurso comum, né, de que porque eles fizeram por merecer, porque eles tiveram mérito, pela meritocracia. Não. Você está entregando mais recursos justamente para os alunos, para os estudantes, para as escolas que menos precisam. E aquelas escolas, né, que por terem as menores médias, por terem, às vezes, uma evasão escolar muito alta, por conta de todo o contexto onde elas estão localizadas, essa escola, sim, precisa de muito mais recursos, precisa de muito mais dinheiro, precisa de professores muito bem formados, muito bem capacitados para poder lidar com uma série de desafios, né, que a gente observa nessas escolas. Então, sim, se houvesse algum tipo de justiça escolar, justiça educacional, no que tange essa distribuição de dinheiro, de recurso público, deveria ser ao contrário, ou seja, aquelas escolas cujos estudantes têm mais dificuldade, que têm menores métricas, que têm menores notas nessas avaliações, eles deveriam ter um olhar diferenciado e deveriam receber, sim, mais recursos, de modo que aqueles que estão mais embaixo pudessem elevar paulatinamente o nível de ensino, o nível educacional, né? Do contrário, a gente só faz manter as desigualdades educacionais que a gente já tem hoje no nosso país e que são abissais, né? São bastante grandes. Bom, eu queria entrar também numa outra pauta, professor Tiago, que está, acho que de alguma forma, nessa esteira, né, dessa nossa discussão sobre educação, sobre receita, né, sobre investimento, que é o corte nas universidades federais. Aqui, gente, eu estou colocando a manchete que está lá na Agência Brasil, né? Então, a própria EBC trouxe essa notícia, uma notícia do final de dezembro, e que traz justamente até um posicionamento da Andifes,
da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que publicou uma nota falando, justamente manifestando a preocupação com relação ao corte no orçamento das universidades federais. E aí, de acordo, inclusive, com a Andifes, esse orçamento estava previsto para 2026 para 69 universidades federais. Foi cortado esse valor, então é uma redução aí de quase 500 milhões, que é o que está na manchete aí que vocês estão vendo. E aí eu vi especificamente a UFRJ se manifestando, mas eu creio que outras universidades também manifestaram preocupação em relação a esses cortes de um quadro que já está crítico. Boa parte das nossas discussões ao longo de 2025 também passaram pela questão do orçamento nas universidades federais. Há, inclusive, situações de institutos federais e universidades federais que estão dependendo das emendas parlamentares para poderem fechar as contas. Então, esse é mais um elemento sobre a questão do investimento, do orçamento em educação, aqui falando um pouco da realidade das universidades federais e desse corte previsto. E eu não sei, inclusive aqui estou pensei agora e estou trazendo isso para vocês, né? Se a justificativa ou talvez a própria, digamos, solução, mas aquela solução muito entre aspas, venha a ser justamente a complementação desses cortes chegando através das emendas parlamentares, né? Uma vez que a gente sabe que já é uma realidade dessa verba chegar através das emendas, como se isso, inclusive, fosse um grande mousse, né? Você ter que depender de emenda parlamentar para poder fechar conta de instituto e universidade federal. Então, eu queria muito te ouvir, professor, né, você que está, inclusive, né, atuando dentro de um instituto federal, e qualquer avaliação por parte dos educadores aí, a discussão feita a partir dessa notícia, desse fato aí, desse corte. Bom, Thalita, não é nenhuma novidade, né, que a gente está observando esse mais um corte, né, e dessa vez não é contingenciamento, é corte efetivo no orçamento das instituições federais de ensino superior, né? Então, assim, e na verdade, quando a gente fala em instituições de ensino superior, mas a gente tem aí os institutos federais, como você bem falou, não são só as universidades, né? Tem os institutos federais, ainda temos alguns colégios agrícolas, as escolas, os colégios de aplicação também das universidades estão nesse bojo, né? E o Colégio Pedro II, né? do Rio de Janeiro também sofre esses mesmos cortes. Se a gente observa, a gente vai ver que desde 2014 a gente vem tendo seguidos cortes no orçamento educacional. E aí eu chamo a atenção que esse gráficozinho, acho que foi até eu que te encaminhei, né, Thalita, esse gráfico aí. Foi sim. Até se você puder falar um pouco desse cenário, né, a partir desse gráfico, professor, para poder ilustrar. Tá, então as pessoas podem perceber, né, que a gente teve ali, né, uma queda bastante acentuada, né, os anos do governo Bolsonaro, da pandemia ali, acentuam essa queda, né, mostra ali. E depois a gente tem, né, com o início do terceiro governo Lula, um pequeno aumento, né? A gente tem ali um aumentozinho e depois pequenas quedas, né, seguidas ali. É importante dizer o seguinte, que isso é o orçamento discricionário, não é o orçamento obrigatório, né? O orçamento obrigatório vai para os pagamentos, né, de salários, de funcionários, ali daquela manutenção da estrutura básica. Mas o orçamento discricionário é o que, de fato, ele aparece no dia a dia das universidades, né? Porque é o dinheiro que usa para se pagar as bolsas de pesquisa, as bolsas de extensão, né? As bolsas de iniciação científica,
a pesquisa que é feita, né, no dia a dia, os investimentos que são feitos dentro das instituições de educação, ou seja, os investimentos em infraestrutura, os investimentos em laboratórios, em compras de materiais. Então, esse corte nesse orçamento, então, ele inviabiliza, de fato, o funcionamento da educação. E como se não bastasse, Thalita, eu queria só chamar a atenção que desses 500 milhões que a gente perdeu no orçamento, 100 milhões era destinado à manutenção dos estudantes, ou seja, a assistência estudantil. Ou seja, é o dinheiro que é destinado, né, para alimentação dos estudantes, para manutenção do bandejão, para a moradia estudantil, para o pagamento de bolsas para os estudantes, né, mais necessitados, para os estudantes que têm algum tipo de carência. Então, é esse dinheiro que está sendo cortado, né? Então, e aí a gente tem, por um outro lado, né, uma situação tanto quanto trágica, porque é a dependência das universidades, dos institutos federais, de dinheiro dos parlamentares, né? Ou seja, hoje, muitas universidades, muitos campos, sobretudo os campos de interior, estão dependendo, e aí a gente tem um ciclo vicioso muito ruim, né? Porque você passa a ter uma instituição educacional dependendo da boa vontade de um parlamentar, seja ele de um deputado federal, de um senador, para conseguir recurso público para poder fazer aquilo que deveria ser o fim da universidade pública, né? Ou seja, para desenvolver pesquisa, para desenvolver tecnologia, para desenvolver ciência, para empoderar a população mais pobre, né? Porque a gente tem que pensar que a educação brasileira, né, ainda que se a gente esteja falando do ensino superior brasileiro, a gente atende uma grande parcela, vamos lembrar das cotas raciais e sociais, a gente tem uma função social também muito grande, né, as universidades. Vamos lembrar dos hospitais universitários, da justiça, né, das escolas de direito que atendem gratuitamente uma parte significativa da população, os laboratórios de psicologia que também atendem a população. Então a gente tem dentro das universidades um serviço, um trabalho que é feito diretamente, fora os projetos de extensão, que são feitos diretamente para a população de fora dos campos, né? Se a gente não está falando só dos estudantes, dos funcionários, dos professores, mas a gente está falando de uma população que vive no entorno, né, das universidades e que é atingida, né, pelas políticas que são desenvolvidas dentro da universidade. Eu sempre chamo a atenção de que muitas cidades de interior, Thalita, do interior de São Paulo, sabe o quanto os campos universitários mudam a vida, de fato, né, de toda uma cidade, tem um impacto gigantesco em cidades de médio porte até, que dirá das de pequeno porte, né? Então, assim, a gente está falando de uma série de questões, né, que envolvem desde a economia, saúde, desenvolvimento social, e que com essa perda de recursos, e aí é uma perda, mais uma vez, paulatina, né? Assim, a gente não está vendo perdeu agora e depois a gente recupera, não, a gente está observando uma perda paulatina de recursos públicos que tem tornado bastante difícil o dia a dia das universidades federais, dos institutos federais, a manutenção desses campos, e é isso. Se alguém hoje quer desenvolver um projeto, e eu conheço colegas professores que fizeram isso, tá? Você vai atrás de um deputado pedindo um orçamento, pedindo ali uma verba, né, um parlamentar, para poder você conseguir tocar, para conseguir desenvolver uma determinada pesquisa. E aí a gente, mais uma vez, né, você pega a ciência, que deveria ser um bem público, e está atrelando essa ciência, está atrelando esse desenvolvimento educacional e científico a verba que um parlamentar pode ou não querer conceder ali para aquela instituição, para aquela universidade. E a gente vem observando que isso está cada vez crescendo mais, né, Thalita,
gráficozinho aí que você mostrou, né, a gente está vendo que isso só está crescendo, né? Então, assim, a gente tinha um valor que há 4 anos atrás era um valor quase que insignificante, era menos de 0,5% do orçamento das universidades. Hoje, esse valor, né, para 2026, ele já está quase em 8% dessa verba, desse recurso discricionário, ou seja, é muito dinheiro que está nas mãos dos parlamentares e que é isso, eles escolhem, né, para aquilo que eles querem colocar, onde eles querem, aí você começa a ter uma reitoria que passa a dever favores, ou um professor que desenvolve uma pesquisa que está devendo favor para o deputado ou para o senador A, B e C, e aí, assim, eu vejo isso com muito maus olhos, até porque a gente tem, né, não é mais uma política de Estado sobre educação, sobre ciência, sobre tecnologia, a gente passa a ter uma política, né, ali envolvendo um parlamentar. Não dá nem para dizer que é uma política de governo, né, porque, na verdade, é uma política atrelada a um determinado parlamentar. Tiago, eu queria, aproveitando esse tema também, pessoal, já que a gente já falou da bomba atômica, né? Enfim, para os entusiastas de que a bomba atômica vai milagrosamente resolver todos os problemas do Brasil com relação ao imperialismo, esquecem que antes da gente fazer uma bomba atômica, você precisa de engenheiros, cientistas físicos, químicos, você precisa de pesquisa avançada, de investimento pesado, não só na capacitação, na remuneração, no reconhecimento profissional da pesquisa, mas também o investimento em infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão no país, desde a base até as universidades, para que algo como a bomba atômica possa ser construído. Isso não só para a bomba atômica, mas de um carro a remédios, tudo passa por esse processo de pesquisa, de testagem, de desenvolvimento de tecnologia. Ao mesmo tempo, né, o discurso do governo é um discurso de soberania, né, se tocou muito nesse tema em 2025, da soberania, Brasil soberano e etc. Junto com as políticas de arroxo, esse corte recente que teve, que foi um corte do Congresso por conta das emendas parlamentares, mas já teve, por exemplo, o corte entre aspas, né, que foi a saída do pé de meia para o orçamento da educação, que terminou cortando o valor da educação para o pé de meia, porque o pé de meia ele é um projeto que é lá da assistência social, né, da Seguridade Social. Ele foi encaixado na educação justamente para poder equilibrar a questão do arcabouço fiscal. A soberania, a desenvolvimento tecnológico, com as políticas públicas de educação, como estão, com os processos de distribuição de orçamento para a educação, que, inclusive, para as universidades, se eu não me engano, é o menor orçamento desde 2014, salvo engano, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. A soberania e como explicar o papel da educação, a importância da educação para a construção da soberania nacional. Dentro desse quadro, há alguma possibilidade de soberania? Nenhuma, Eribaldo. Assim, só para deixar claro aqui para você e para a nossa audiência, na verdade, a gente teve 2 anos cujo orçamento foi menor do que o que está previsto para 2025-26, tá? Que foi 2021 e 2022. Esses 2 anos o orçamento foi menor. Mas, ou seja, se a gente pegar aí essa linha histórica, seria o 3º menor orçamento da história, né, destinado para as instituições federais de ensino. Eribaldo, é impossível a gente ter soberania se a gente não tem o desenvolvimento, né, da ciência, da tecnologia, da saúde, da educação, que é feito no Brasil, né, é notadamente feito pelas instituições federais. Eu já vi, uma pena, na próxima vez eu posso trazer para vocês esse dado. No Brasil, a gente tem mais de 90%
do desenvolvimento tecnológico-científico, das patentes, artigos, vem das universidades públicas, ou seja, vem da educação pública, vem justamente desses investimentos que são feitos pelo governo federal, que agora estão sendo cortados, né, tanto por parlamentares quanto pelo Poder Executivo, para poder sustentar, como bem trouxe o Eribaldo, para sustentar o arcabouço fiscal. É o recurso que hoje está faltando para as universidades, para os colégios, para a cultura, para a ciência, para a tecnologia. É esse dinheiro que impede que o Brasil, de fato, seja plenamente soberano, né? Uma coisa interessante a gente trazer aqui, a título de comparação, há 40 anos atrás, o Brasil exportava para a China e para a Índia vacinas, uma série de vacinas, né? Hoje em dia, o Brasil praticamente compra tudo. A gente viu na pandemia, né, o que aconteceu. O Brasil dependendo dos insumos vindos, sobretudo, da China e da Índia, né? Então, assim, só para a gente ver o salto que esses dois países deram e que a gente não conseguiu fazer, né? A gente não conseguiu ampliar esse campo da educação, da ciência e da tecnologia no nosso país, o que impede, por exemplo, Eribaldo, como você bem trouxe, o desenvolvimento não só de uma bomba atômica, mas como de toda uma infraestrutura que pode atender a outros interesses diversos, que pode atender a questão, né, de medicamentos, radioterapia, que pode atender à saúde, que, enfim, que atende a outros setores, e a gente não tem essa capacidade de desenvolver hoje, né? Enquanto isso, até alguém trouxe no chat, né? Enquanto isso a gente vê o dinheiro, né? As isenções fiscais observadas lá no Plano Safra subindo anualmente, né, em bilhões de reais. Então, assim, a gente precisa, de fato, ter um modelo político, né? A gente precisa ter um projeto de país, e para ter esse projeto de país, né, a gente precisa ter a educação, ciência, tecnologia, saúde interligados, né? E a gente tem uma mão de obra muito especializada, né, no Brasil, não só dentro de universidades, não é isso, né, não é esse elitismo, mas a gente tem uma mão de obra importante, mas que essa mão de obra precisa muito ser ampliada. E com esses cortes de verba, né, com esses cortes de custos, inclusive é importante dizer uma coisa, que o Pé de Meia, Eribaldo, a gente inclusive falou muito desse programa Pé de Meia aqui, ele está sem recursos, tá? Para 2026, se o Ministério da Educação não, enfim, fizer algum jeito, não conseguir emenda parlamentar, não fizer nada, não tem recursos para o Pé de Meia. Eu não sei de onde que vão tirar, muito possivelmente vão pegar recursos do Fundeb, vão pegar, enfim, recursos outros, inclusive das próprias universidades, pegar esses recursos, aumentar essa porcentagem, né, de emendas parlamentares para as universidades para que possa ser custeado o Pé de Meia, porque hoje não tem recursos. O Congresso Nacional não aprovou, né, retirou, até porque eles aumentaram a porcentagem, o valor total desses recursos para as emendas parlamentares. Então, assim, essa é a situação da educação que a gente tem hoje no nosso país, uma situação bastante delicada. Bom, eu vou ler aqui os comentários que foram chegando enquanto a gente conversava. Eu quero só dar boas-vindas, né, novamente para a Roseli. Eu falo novamente porque quando chega essa mensagem aqui é porque ela renovou a assinatura, tá? Então, mais uma vez, seja bem-vinda. O Fernando, do canal do Tietê, dizendo o seguinte: falarei sobre isso no meu canal esta semana, no próximo sábado, às 21 horas. Professor Tiago, ele, aqui pelo horário, ele estava tratando da questão do primeiro assunto que a gente estava conversando, tá? Que é sobre o Fundeb. Então, fica aí, gente, canal do Tietê, camarada Fernando, aqui, nosso parceiro, vai tratar dessa questão no canal dele no sábado. O Casa Terra Coletiva está dizendo o seguinte: esse tema é muito real.
em municípios pequenos e médios a imensa dificuldade em cumprir objetivos que deveriam ser básicos da rede e estão indo para assessorias. Também falando da questão dos recursos do Fundeb, né, para onde eles são direcionados. Sumaia 5050, oba, diz ela. O Tiago, pois é, Tiago tá de volta, viu, gente? Tiago aqui sempre conosco. E a Sumaia complementa. A Prefeitura de São Paulo, comandada pelo bolsonarista Ricardo Nunes, do MDB, anunciou que iniciará ainda este mês a privatização de escolas municipais. São Paulo sendo São Paulo, né? Privatizar é a tônica, né? Desde sempre, inclusive, tá? Não só com governos bolsonaristas. Processo de destruição da educação pública no estado de São Paulo, no município, né? Particularmente falando, mas no estado como um todo, é um projeto tucano, viu, gente? Não é de agora, não, tá? Claro que com gestões bolsonaristas a coisa toma uma outra proporção. Mas o PSDB é inimigo da educação, tá? Quem é de São Paulo sabe muito bem. Não dá para esquecer como o camarada Alckmin tratava os professores quando em greve, né, Thalita, em São Paulo. Justamente. Exatamente. Eu fui aluna a vida toda da escola pública estadual. Eu vivenciei, né, anos 90 e início dos anos 2000, que foi quando eu saí da escola. E eu vivenciei o processo de destruição das escolas públicas estaduais no estado de São Paulo. Então, não é nenhuma novidade colocar a escola pública em xeque, viu, gente? Eu estou falando particularmente de São Paulo, tá? E trazendo um relato pessoal. E falando, quem é professor em São Paulo sabe muito bem como os governos tucanos trataram os professores, tá? Alckmin, Serra, enfim. Então não tem muito novidade, não, sobre essa questão da educação em São Paulo, tá? Thalita, só para trazer uma questãozinha nisso que você está trazendo, da questão da privatização das escolas aqui em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo hoje. Só um detalhe, né? Porque todo esse processo de privatização, seja na prefeitura, seja no governo estadual, foi financiado por meio do BNDES, presidido pelo camarada Aloysio Mercadante, ex-ministro da Educação. Só um detalhe importante. Mas Alckmin, graças a Deus, ele agora é um homem de esquerda, né? A gente não precisa se preocupar mais. Ele e o Xandão, O Xandão também, né, Thalita, que é aqui do estado, Thalita sabe muito bem das histórias, né, do guerreiro do povo brasileiro, Alexandre de Moraes, indo de carro, né, para ver se de fato a PM estava cumprindo o seu papel nas manifestações. Ministro Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com a Polícia Militar Paulista, que conhecemos muito bem. Muito bem lembrado, professor Tiago. É isso aí. Por isso que ficar incensando essas figuras é inacreditável, gente. Desculpa, Eri, pode falar. Eu gosto do vídeo de Alexandre de Moraes queimando um matagal de maconha. É um dos meus vídeos favoritos. Aquele dele com o facão na mão, arrancando... Esse mesmo. Tem um outro dele muito bom, que é ele dançando com alguns povos indígenas, né? E o pessoal cantando Ministro Alexandre de Moraes, ele lá no meio. Muito bom. É isso. A pessoa faz dois vídeos engraçados, já não é mais de direita. Já... É desesperador, gente, realmente. A gente tem que rir, porque, enfim... o vídeo da maconha no Paraguai, o Bosco do Jatobá tem razão. Ou seja, ele tem jurisdição internacional, né? Tem alguma apreensão que ele fez. Mas olha, o Alexandre de Moraes, ele é um homem de direita, gente. Não tem nada, eu não sei de onde as pessoas tratam e ficam incensando o Alexandre de Moraes. É claro que ele fez uma ótima atuação em relação às eleições de 2022, né? Fez uma ótima atuação em relação à questão do julgamento dos golpistas, mas assim, vamos combinar, também não fez nada de excepcional, ele fez enquanto ministro do Supremo, né?
Quer dizer, não tem... Travou, Thalita, hein? Thalita. É isso. No Brasil, eu converso, às vezes conversando com o Jones, com o pessoal, a gente sempre dizia assim, Tiago, que é muito, muito fácil ser de direita no Brasil. É verdade, é muito fácil ser de direita no Brasil, porque você não tem um contraponto realmente resistente. Você muito facilmente consegue ganhar. Mas, na verdade, eu acho que é muito fácil ser de esquerda no Brasil. É o detalhe, Eribaldo, porque ser de direita ainda tem uma outra facilidade, porque você pode culpar sempre a esquerda por tudo, né? Exatamente. Mas eu acho que também é muito fácil ser de esquerda no Brasil. Porque basta você não odiar capítulos dos direitos humanos e achar que a pessoa tem direito a botar um voto na urna que você automaticamente é de esquerda. Basicamente é isso. Eu e vocês devem acompanhar essa nossa audiência também, né? Quantos canais que se dizem de esquerda, progressista, quantos comentaristas não... Gente, eu ouvi outro dia uma fala falando que o Alexandre de Moraes era progressista. Assim, não dá para levar a sério uma coisa dessa, gente. Quem que acha que o Alexandre de Moraes é progressista, gente? Pelo amor de Deus, né? É isso, eu já vi petista, gente séria do PT, assim, direção do PT, dizendo que Alckmin, ele deu uma guinada à esquerda. Aí a minha pergunta é, Alckmin deu uma guinada à esquerda ou o PT deu uma guinada à direita e se encontrou com o Alckmin? Essa é a minha pergunta. E a gente temos que nos perguntar. O camarada Alckmin usa agora até meiazinha legal, pô. Levou as meias dele, né? Então, pô, o cara de direita não vai usar as meias coloridinhas. Não. Ó, tem um comentário aqui que chegou do PKB Ferrari. Diz ele: salve Thalita, Eri e todo Farol Brasil. Salve, camaradas. Uma parte da esquerda liberal deposita ilusões no judiciário burguês. Por isso, vamos continuar com o movimento pela volta das perucas no judiciário. Perfeitamente. Pois é, né? O nosso queridíssimo Fux, que aliás estava tirando foto com bolsonarista, né? Eu vi, em algum lugar eu vi ele tirando foto com bolsonaristas. E ele é quem é o vanguardista aí das perucas realistas no Supremo, pelo menos, né? Valeu, o camarada. Mas a gente quer peruca tipo a de Kant. Lá Luiz XV, né? É, aquelas perucas do judiciário inglês, que usam até hoje, né? Outro dia eu vi isso. Usam até hoje. Bom, aqui também a Sumaia dizendo: oxalá todos os servidores públicos já estivessem discutindo uma greve geral, como fazem os servidores de Belém do Pará. Isso aí. Mas é porque Belém do Pará tem brega. Aí, lugar que tem brega é assim. É o pessoal mais agitado, é o pessoal brigador, é o pessoal que vai pra cima. Tudo bem. Tá certo, é isso, camaradas. Olha só, já li todos os comentários. Quero agradecer. Professor Tiago, um último comentário seu que eu queria muito te ouvir sobre a campanha da ideia legislativa. A gente falou bastante aqui e, pelo que eu entendi, vou até colocar aqui, as 20 mil assinaturas, que era o mínimo necessário para que se possa... Aí é isso que eu queria te perguntar. Agora o próximo passo é isso ser encaminhado para uma comissão. Aí, se você puder até explicar que comissão é essa e quais são os próximos passos, né? Essa campanha que foi colocada ali para uma discussão como uma ideia legislativa para que se torne lei a obrigatoriedade de filosofia e sociologia em todo o ensino médio, com no mínimo 2 aulas por semana. E, pelo que eu entendi, as 20 mil assinaturas já foram, já conseguiram, né? Mas agora, quais são os próximos passos? Tá, obrigado, Thalita, por você ter trago essa pauta. Também até tinha esquecido a pauta importantíssima que vocês aqui do Farol Brasil contribuíram muito
para que a gente atingisse essas 20 mil assinaturas. Foi, salvo engano, dia 8 de janeiro que a gente conseguiu. Então, vocês podem ver aí com quase 2 meses de antecedência, né, da data final, conseguimos então as 20 mil assinaturas. Agora, essa proposta ela vai ser encaminhada, né, ou já foi encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Participação Cidadã do Senado Federal. E na Comissão de Direitos Humanos e Participação Cidadã, os senadores eles recebem essa proposta, analisam a proposta, analisam, né, a constitucionalidade dela, analisam a pertinência dela, e aí, a partir daí, eles podem pegar e propor esse projeto de lei, né? Assim, a gente deu um passo gigantesco, sem sombra de dúvidas, mas uma coisa que eu estou falando é que eu não quero criar falsas expectativas para ninguém. Sobretudo porque a atual conjuntura da Comissão de Direitos Humanos no Senado é bastante complicada. Porque quem é a presidenta da Comissão de Direitos Humanos? Alguém adivinha, né? É a Damares Alves, né? Exatamente. A Damares Alves é a presidenta. A gente está tentando, enfim, conversar, porque o problema é que o Senado está parado, né? Porque os parlamentares eles estão de recesso, mas a gente está tentando conversar com alguns parlamentares da Comissão de Direitos Humanos. Depois, não queria falar isso agora antes de conversar com eles, mas depois eu posso falar os nomes desses parlamentares. A gente está tentando conversar com alguns parlamentares para que a gente sabe que são sensíveis a essa causa, para que eles possam se prontificar para atuarem como relatores dessa proposta, porque agora, assim, a presidência da comissão é que indica, né, o relator ou a relatora dessa proposta. Então, assim, a gente está está com tudo em suspense, né, porque assim, vai ser muito triste se a gente conseguir essas 20 mil assinaturas e, enfim, a Comissão de Direitos Humanos ela desconsiderar, né, essa pauta, essa luta. Mas, enfim, a gente agora está num segundo processo, que é uma tentativa ali de mobilização de alguns senadores, senadoras, para que possam assumir, né, essa pauta independente, né, da senadora Damares Alves, ou independente do que aconteça na Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente está, inclusive, com uma proposta de que algum senador ou senadora possa até apresentar diretamente esse projeto de lei. Obviamente, essas 20 mil assinaturas contribuem muito, porque a gente vai mostrar para o senador, a gente tem aqui, conseguiu 20 mil assinaturas para um projeto, a gente tem um outro abaixo-assinado também com mais de 300 associações científicas, movimentos estudantis, coletivos de professores e professoras, diretórios acadêmicos, grupos de estudos e pesquisas, que assinaram também o manifesto pela obrigatoriedade. Então, assim, esse ano a gente espera que a gente tenha algumas conquistas, né, nesse âmbito aí da obrigatoriedade da sociologia e da filosofia, que graças à reforma de 2017, né, praticamente desapareceu dos currículos escolares. A gente viu, né, que muitos estados acabaram voltando atrás. O Rio de Janeiro, depois de uma mobilização gigantesca, a gente conseguiu exatamente isso que está proposto na lei, Thalita. Apesar do Cláudio Castro, apesar da secretária Roberta Barreto, o Estado do Rio de Janeiro, hoje, na Secretaria Estadual de Educação, a sociologia e a filosofia tem 2 tempos no primeiro, 2 tempos no segundo e 2 tempos no terceiro ano, que é um ganho muito grande, né, para os estudantes e também para os professores e para as professoras, né, que tem menos desgaste, né, tem menos com esse trabalho, né, assim, ou seja, tem uma precarização um pouco menor do seu trabalho docente. E, enfim, a gente tem uma série de questões, né, para tratar esse ano, né, não só no campo da educação. A gente tem a questão da reforma
do funcionalismo público, que alguém colocou que tem muita gente trabalhando em cima disso, né? Muita gente, inclusive, no próprio Congresso Nacional, pressionando para que a gente não tenha uma nova reforma do Estatuto do Servidor Público, né, que precarize ainda mais o trabalho e que mantenha todos os privilégios que as classes mais privilegiadas desse funcionalismo, como o judiciário, como os militares, têm e mantêm, independente do que acontece, né? Porque quando a gente está falando em reforma, seja da Previdência pública, seja dos trabalhadores da iniciativa privada, o que a gente percebe é que quem perde direitos são aqueles funcionários de menor escalão, porque as classes mais abastadas, elas mantêm todos os seus privilégios quando não conquistam novos. Tá bem. Professor Tiago, mais uma vez te agradeço. Então, a gente segue, certamente daqui a pouco, logo, né, a gente já vai marcar uma próxima conversa contigo, porque assunto não nos faltará, certamente. E é isso. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu, Eribaldo, eu que agradeço você, agradeço Thalita e vamos estar junto mais uma vez nesse ano de 2026. Agradeço a todos e todas também que nos acompanharam hoje no Noite Brasil. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Até a próxima.